Estamos online. Boa noite. Vamos chamar o pessoal para participar junto conosco, como a gente sempre faz. Então, sejam bem-vindos quem for chegando. Sejam bem-vindos quem estão chegando. Só vou compartilhar aqui, nós já começamos, tá? Então vamos lá. Ah, tudo bem, Josi? A Josi está no meu Instagram. Mas eu achei engraçado que eu entrei. Deixa eu só. Mas não, até agora não apareceu ainda para mim aqui o que tá online. Que loucura. Vamos ver se eu consigo entrar por aqui. Tua mãe entrou. Mãe já tá aí também? Agora ela conseguiu entrar por ela mesmo. Seja bem-vinda, mãe. Vou só compartilhar aqui e já vamos. Hoje o troço não quer vir. Descobri por que não apareceu, porque eu estou no Wi-Fi errado. Sejam bem-vindos todos que estão chegando, a gente já vai começar, tá? Só fazendo, Só vou compartilhar aqui. Hoje nós vamos falar sobre o verso 79, Salmo 119, verso 79. Ele tem bastante a ver com o verso 74, que nós já comentamos uns dias atrás, né? Mas só que eu acho que é um pouco mais rico, né? Já compartilhei, vamos lá. Então nós vamos ler o Salmo 119, verso 79, que diz para nós o seguinte: Venham apoiar-me, venham apoiar-me aqueles que me temem e aqueles que entendem os seus estatutos. Isso na nova versão internacional. Na nova versão transformadora, unam-se a mim todos que temem e os que conhecem os teus preceitos. Nova tradução na linguagem de hoje, que venham para o meu lado os que te temem e que conhecem os teus mandamentos. Versão fácil de ler, que os que te temem e te conhecem os que te temem e conhecem os teus mandamentos, volte-se junto a mim. O livro, juntem-se a mim todos aqueles que temem e conhecem os testemunhos do Senhor. A mais perto do original, hoje tá bastante concorrida aqui, tá na NAA, na nova versão Almeida, na tradução brasileira, na Almeida 21, na Almeida Revista Corrigida e na Almeida Revista e Atualizada, que diz assim, volte-se para mim os que te temem e que conhecem os teus testemunhos. E eu acho que ficou mais legal de ler novamente a NBV, que diz para nós, venha para o meu lado aqueles que amam e obedecem e praticam a vontade revelada de Deus. Isso eu achei muito bom, essa tradução. Venham para o meu lado aqueles que amam, obedecem e praticam a vontade revelada de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração? Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração à Tua presença, te agradecendo, Senhor, pelas maravilhas que Tu tem feito no nosso viver. Faz de nós verdadeiros adoradores, que nós possamos colocar em prática todos esses versículos que nós estamos estudando, que cada dia, Senhor, nós vamos crescendo em fé. Cada dia nós vamos buscando mais conhecimento e sabedoria para andar nos Teus caminhos e nas Tuas veredas, que nós tenhamos amor pelos Teus estatutos, que nós tenhamos desejo de cumprir eles e colocar eles em prática no nosso viver. Faz de nós verdadeiros adoradores, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, é bastante interessante. O salmista está dizendo aqui, vamos ver nessa versão de novo na NBV,
Venham para o meu lado aqueles que o amam, lhe obedecem e praticam a vontade revelada de Deus. O salmista ele está clamando que ele quer as pessoas do lado dele. Ele quer as pessoas que andam de acordo com a vontade de Deus do lado dele. Quem que nós temos tentado buscar para andar junto conosco? Onde nós temos buscado companhia para os nossos problemas, as nossas aflições? Com quem que nós temos conversado quando há alguma dificuldade no nosso viver? Nós devemos ter prazer em andar na presença das pessoas que amam a Deus. Nós temos que ter prazer de conversar com pessoas que conhecem os mandamentos de Deus, conhecem a palavra de Deus. Eu acho maravilhoso quando a gente chega em algum lugar e vai conversar com pessoas e as pessoas falam a respeito da palavra de Deus. Eu acho muito interessante que hoje nós vemos em igrejas tradicionais jovens que têm buscado a palavra de Deus. Esses dias aqui em casa, foi em julho, lá no aniversário do Leonel, teve uns meninos aqui da igreja como é que é? IBRVN, Igreja Batista Vida Nova, Nova Vida, uma coisa assim. E Igreja Batista Reformada, né? IBRVN, Igreja Batista Reformada Vida Nova, isso é o nome da igreja. E eu tirei uns minutos para conversar com eles ali, e eram meninos que conheciam a palavra de Deus, que falavam a respeito da palavra de Deus. E isso é empolgante quando nós vemos jovens se interessando pela palavra de Deus. E aí às vezes nós somos cristãos, estamos vários anos dentro da igreja e não temos assunto para conversar com as pessoas. Isso entristece a gente olhar para pessoas que estão na igreja há 20 anos, 30 anos e não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus, não tem conhecimento dos desejos de Deus, não tem conhecimento dos mandamentos, dos preceitos de Deus. Por isso que eu digo, que eu falo a respeito do Salmo 119. O Salmo 119 é uma declaração de amor à palavra de Deus, é uma declaração de amor aos estatutos, às veredas de Deus. E hoje nós vemos os cristãos conversando sobre tudo que é tipo de assunto, menos a respeito da palavra de Deus, porque eles não conhecem. Não traz alegria para eles a palavra de Deus. E nós deveríamos nos alegrar de uma forma tão grande quando a gente está conversando a respeito da palavra de Deus. Eu acho tão maravilhoso. Hoje, a hora que eu fui na padaria buscar pão, eu estava pensando e raciocinando a respeito disso. E tem um versículo na Bíblia que eu gosto bastante dele, que diz: da nossa boca sai aquilo que o nosso coração está cheio. Então, o que tem saído da nossa boca? O que nós temos falado? A respeito de quais assuntos nós temos falado? Às vezes nós nos perdemos completamente e falamos, conversamos com as pessoas a respeito de tudo que é tipo de assunto e não falamos a respeito de Deus, que era para ser o princípio da nossa vida. Nós falamos no domingo a respeito do batismo com o Espírito Santo e ali ele fala para nós do desejo que ele tem de falar a respeito da palavra de Deus. E agora nós vamos entrar a partir do verso 39 de João, que nós vamos falar a respeito de quando ele começa a buscar os discípulos, né? Que Jesus começa a buscar os discípulos e começa a fazer o discipulado, começa a conversar a respeito como é que os discípulos vieram a Cristo, né? A gente vê que Pedro, ele veio a Cristo porque o irmão dele era seguidor de João Batista. Ele seguia João Batista e ouviu João Batista falar a respeito de Cristo e abandonou João Batista e foi atrás de Cristo, porque ele viu, cara, eu quero estar beber água na fonte.
E João Batista nunca, como nós falamos, João Batista nunca teve o intuito de ele ser adorado, mas sempre ele proclamou o nome de Cristo. E quando é André, né? É André o irmão de Pedro, né? É André e Pedro, acho que é André assim o nome dele. Então, aí André ouve João Batista falar de Cristo e fala para Pedro a respeito. Achei, ele diz, né, lá no João 1, versículo 39, ali, ou 39, 40, eu acho que começa. Aí ele diz assim: encontrei o Messias, e fala para Pedro. E aí ele lá sai de trás de João Batista e vai e conversa com Pedro e vai atrás de Jesus Cristo. E aí nós estamos falando de quê para as pessoas? Como é que nós queremos que as pessoas sigam a Cristo se nós não falamos de Cristo? Como é que nós queremos que as pessoas amem a Cristo se nós não amamos a Cristo? Se a nossa boca não se abre para falar incessantemente a respeito de Cristo? Todos os momentos da nossa vida nós deveríamos abrir a nossa boca e falar a plenos pulmões a respeito daquele que nos salvou. É isso que é o Evangelho de Cristo. Então, assim, nós não podemos nos dar o luxo de perder a comunhão com as pessoas que conhecem a Cristo. Pessoas que conhecem a Cristo, nós deveríamos ter orgulho e querer andar com elas, amá-las de uma forma... Conseguiu achar, Cássio? Tu pode dizer, hein? Quem é o irmão? É o que ele diz ali a respeito com ele. O André fala, é André, né? É André. Aí André fala para Pedro: encontrei o Messias. Como é que é? Foi então procurar seu irmão Simão e disse: nós encontramos o Messias, e o levou para conhecer Jesus. Isso. Aí André ouviu falar de Cristo, encontrou o Cristo e saiu correndo para chamar o irmão dele para conhecer a Cristo também. Esse deveria ser o nosso desejo, essa deveria ser a nossa função, que quando nós encontramos a Cristo, nós levar Cristo para as pessoas, nós ter honra, nós ter alegria de andar junto com as pessoas que conhecem a Cristo. Esse é o motivo verdadeiro. Mas sabe o que nós fizemos ao invés disso? Ao invés de nós amarmos a Deus, falarmos de Deus para as pessoas, nós falamos mal. Nós vemos pessoas falando mal de Cristo, pessoas falando mal dos irmãos da igreja, pessoas falando mal daquelas pessoas que era para ela ter comunhão. Sabe o que diz para nós em Provérbios 6, no versículo 16 a 19? Provérbios 6, de 16 a 19, diz assim, ó: as 6 coisas que o Senhor odeia, e a última ele simplesmente detesta, ele abomina: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que só pensa em fazer o mal, ou seja, tem a mente com planos perversos, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que profere mentira e prejudica a alguém, e que espalha discórdia, e aquele que espalha discórdia entre irmãos, esse aqui é o que ele abomina. Então, se nós olharmos essas 6 coisas seis coisas que ele odeia, é a última que ele abomina, exatamente coisas a respeito do nosso irmão, das pessoas que estão na nossa volta. Ou seja, olhos arrogantes. Eu sou arrogante com quem? Eu sou arrogante junto às pessoas que estão na minha volta. Eu sou arrogante com os meus irmãos. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. A língua mentirosa, ela mente para quem? Para as pessoas que estão junto comigo. Mãos que derramam sangue inocente. Quem é o sangue inocente? É o sangue dos justos. Coração que só pensa em fazer o mal. A pessoa está sempre maquinando coisas erradas, fazendo plano perverso para derrubar os outros. Quem? Aquelas pessoas que estão do lado dele. Pés que se apressam de fazer o mal. Fazer o mal para quem? Para as pessoas que estão do nosso lado. Testemunha falsa que profere mentira para prejudicar alguém. É as pessoas que estão na nossa volta. Nós não vamos inventar história de pessoas que estão longe de nós. E aquele que espalha discórdia entre os irmãos. As coisas que Deus abomina são quando nós nos afastamos das pessoas que andam de acordo com a vontade de Deus.
É isso, nós devemos ter isso em mente, que as pessoas que estão do nosso lado, aquelas pessoas que congregam junto conosco, aquelas pessoas que estão junto conosco e conhecem a respeito da palavra de Deus, nós deveríamos honrá-la, nós deveríamos trazê-las para estar junto na nossa casa e conversar a respeito de Cristo, convidar essa pessoa para passear junto conosco, andar nos caminhos e levar o evangelho para as pessoas. É isso que o salmista está dizendo: eu quero estar do lado dessas pessoas, eu quero estar do lado daqueles que conhecem a palavra de Deus, eu quero estar do lado das pessoas que andam de acordo com a vontade de Deus. Deveriam nós buscar com todas as forças essas pessoas que amam a Deus. Se tu sabe de alguém que ama a Deus, te achega a Ele. Se tu conhece alguém que conhece realmente a palavra de Deus, te achega a Ele, conversa com Ele para te aprender mais e mais. Eu, quando eu era mais novo, quando eu tinha 16, 17 anos lá, eu nunca gostei de andar com guri. Eu nunca gostei de andar com os guris da minha idade, assim, com as pessoas da minha idade. Eu sempre quis andar com pessoas mais velhas, pessoas que sabiam mais. Para quê? Para eu poder aprender, para eu poder andar, para eu poder saber o que é correto. Sabe, nós não precisamos sofrer, gente. Nós não precisamos passar por problemas e por dificuldades se nós tiver pessoas que nos instruam. Se nós olharmos ali o Salmo 1, quando ele diz para nós: bem-aventurado aquele que não anda no conselho do ímpio. Ou seja, nós não andaríamos com pessoas que não conhecem a palavra de Deus, pessoas ímpias. Nós estaríamos sempre com pessoas que conhecem a palavra de Deus e nós nos aconselharíamos com ela. Quantos problemas e quantas dificuldades na vida da gente a gente pouparia para nós de sofrer se nós andássemos com pessoas que fossem sábias, pessoas que nos ensinassem o caminho correto. A gente vê quando Salomão pede sabedoria para julgar o povo de Deus, é exatamente isso. O povo não fazia as coisas, ele sabia que tinha um sábio no poder. Então, quando iam fazer alguma coisa, eles iam até o sábio e perguntavam para o sábio o que devia fazer. E por que nós não fazemos isso? Sabe por quê? Porque nós somos orgulhosos. Nós achamos que nós somos dono dos nossos... Eu sou dono de mim mesmo, eu conheço, eu sei o que eu tenho que fazer. Ao invés de nós procurar pessoas sábias e nos aconselharmos com ela para que assim nós pudéssemos fazer as coisas de uma forma mais fácil e não sofrer por causa disso. É isso que o salmista quer dizer aqui. Só existe um motivo, gente, só existe um motivo para nós nos afastarmos de pessoas que se dizem cristãs. São pessoas que não são cristãs. Pessoas que falam da boca para fora que são cristãs. Pessoas que são cristãs somente de falar, mas não vivem o evangelho verdadeiro. Essa é a única justificativa de nós não andarmos com os irmãos. Para nós não andar com eles, eles têm que estar em desacordo com aquilo que ensina a palavra, de acordo com aquilo que está escrito nas escrituras sagradas. Porque ontem eu estava vendo um podcast de uma menina que é bastante conhecida, me esqueci agora o nome, é Estrela, né? É Estrela. E ela disse assim: eu sou cristã. Eu sou cristã, só não vou na igreja. Eu sou cristã, mas não vou na igreja. Porque na igreja as pessoas não fazem o que dizem. E isso entristece. Isso entristece. Não o caso da menina, né? Mas a igreja. A igreja falar o que não está vivendo. As pessoas pregar a respeito de um assunto que na realidade elas não dominam, elas não conhecem. Nós não vemos mais a igreja pregar a respeito de arrependimento. Qual é a pregação que nós vemos de Jesus Cristo? Qual a pregação que nós vemos de João Batista? Nós vemos os cristãos, nós vemos pessoas falando a respeito de Cristo, que Cristo é amor, Cristo ama todas as pessoas,
Cristo andava com pecadores, Cristo andava com prostitutas, Cristo andava com tudo que é tipo de pessoas, e Cristo ama todo mundo. Aí sai de um extremo e cai para outro extremo. Jesus Cristo sempre não andava com pecadores, mas ele pregava para pecadores. Ele pregava para pecadores. Ele não se juntava com pecadores, mas ele estava onde os pecadores estavam para falar a respeito de Cristo. O problema é que nós, a respeito dele, né? O problema é que nós queremos estar no meio de pecadores, vivendo como pecadores. Nós não temos uma vida transformada. Nós precisamos mudar o nosso modo de viver para estar no meio dos pecadores e mudar. A palavra de Deus diz para nós que nós temos que ser tempero para o mundo, nós temos que ser sal. Aonde nós estivermos, nós temos que mudar o meio. Se nós somos sal e o sal vai um tantinho de sal numa panela de arroz e ela muda o gosto de todo o arroz. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Aonde nós estivermos, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que mudar o ambiente aonde nós estamos. Não por ser chatos. Isso eu já canso de falar. Sabe quando tu chega em algum lugar e as pessoas... tu começa a ver que tu está andando corretamente, é quando tu chega num lugar, tu chega numa rodinha onde eles estão contando piada, aí tu chega e eles dizem assim, vamos mudar de assunto porque ele chegou. Não porque ele é chato, mas porque nós não vamos... Nós respeitamos a fé dele, nós respeitamos, ele é um cara correto, eu não vou afrontar ele. A pessoa, como é que é a palavra? A pessoa se constrange até, se sente culpada. Exato. De falar o que tá falando. Nós temos que constranger o pecador. Exatamente isso, constranger. Quando a pessoa está em pecado e nós chegamos, sabe o que nós temos que ser? Nós temos que ser luz do mundo, é o que a palavra de Deus diz. Então no momento que tu entra num lugar que está em trevas, o que vai acontecer? As trevas vão se dissipar. Porque nós vamos levar luz para aquele lugar. É isso que é ser cristão. E aí, se nós somos luz, nós queremos estar aonde? No meio da luz. Como é que nós podemos querer estar em lugares que não tem cristãos? Como é que nós podemos querer estar Gente, por favor, não quero que vocês imaginem que eu estou pregando contra a gente ir em qualquer lugar, por exemplo. Como é que eu vou ir num jogo de futebol se lá no jogo de futebol não tem cristão? É um monte de gente, pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver. Não tem problema nenhum eu sair da minha casa para ir lá no jogo de futebol e ver, eu tenho um time que eu gosto, tudo bem, vou lá e assisto o filme que eu gosto. Eu saio da minha casa, pego a minha família e vou num cinema. Eu preciso me divertir, eu sou um ser humano. Eu sou um ser sociável. Mas quando entra nos assuntos que falam a respeito de Cristo, eu sou completamente diferente. Eu tenho a mente transformada, o que fala para nós em Romanos 12. A minha mente, eu não vivo mais conforme o mundo. Olha o que diz para nós em Romanos 16, o versículo 17 e 18. Meus irmãos, preste muita atenção. Meus irmãos, peço que tome cuidado com as pessoas que provocam divisão. Sabe aquele irmão que chega na tua casa e diz assim, vamos orar, o fulano de tal está passando por uma tribulação, vem cá que eu vou te dizer o que ela está... Não, meu irmão, não precisa dizer Deus é mais. Deus é sábio, Deus é poderoso, ele está passando por necessidade. Vamos orar por ele sim, não precisa tu me contar, Deus já sabe. Corta a fofoca. Mas sabe o que nós fizemos? Nós abrimos os nossos ouvidos e ainda damos pitágora. Pitaco. Ainda acrescentamos Pitágoras, mais coisa agora ainda. teoria. É o pior que é uns que acrescentam ainda, né? É mesmo. E além disso ele faz tal coisa ainda. Meus irmãos,
Não é eu que estou falando, tá? É Paulo que está falando para os romanos. Meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé. Sabe, a gente atrapalha, tem pessoas que atrapalham a gente de crescer. Tenha cuidado com esse tipo de pessoa, que vão contra os ensinamentos que vocês receberam. Gente, se a palavra de Deus diz para nós que nós não murmurar, nós não podemos murmurar. Se é para nós não mentir, é para nós não mentir. Como é que nós vamos estar andando com pessoas que mintam? Ah, mas tu acabou de dizer que a gente tem que estar junto com os irmãos que conhecem a palavra de Deus. Sim, com os irmãos que conhecem a palavra de Deus. Mas eu disse, existe uma condição que me dá permissão de não andar com eles. Eles não serem cristãos de verdade. Esses caras aqui, ó. O cara que provoca divisão, o cara que atrapalha os outros na fé, o cara que vai contra os ensinamentos que receberam. Aí Paulo fala assim no versículo 18: afastem-se dessas pessoas, porque elas fazem essas coisas afastem-se dessas pessoas, porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo. Eles não estão servindo a Cristo, mas estão servindo a si mesmo. Eles estão falando mal dos outros porque querem tomar o lugar dos outros. Ah, aquela irmã, olha aquela irmã lá, olha a roupa que ela usa. Ah, ela está sempre na casa do fulano, está sempre na casa do ciclano. E aí tu vai ver, o que a irmã está querendo é tomar o lugar dela. Ou o outro que fala, o fulano de tal, aquele cara lá é mal pagador. E aí começa a falar mal dos outros. Eu tenho uma pregação que fala a respeito de lealdade e deslealdade. Quando a gente fala mal das pessoas, isso é deslealdade da nossa parte. E isso Deus detesta. Aquele que faz contenda entre irmãos, isso é abominação perante Deus. Se tu está falando mal dos teus irmãos para outros irmãos, Deus te detesta. Não tem meia palavra. Deus, como é que as pessoas dizem? Deus ama o pecador, odeia o pecado, mas ama o pecador. Não, ele detesta o irmão fofoqueiro. Deus detesta o irmão fofoqueiro. Ele não ama. Deus, olha o que eu vou dizer para vocês. Deus não ama fofoqueiro. Deus detesta. Houve um tempo que, quando as pessoas ficavam sabendo que tu é crente, que tu vai na igreja, as pessoas não te convidavam para nada, mas confiavam em ti como uma pessoa honesta, como uma pessoa diferente. Hoje em dia as pessoas já não confiam mais. Quando tu fala que tu é crente, as pessoas já te olham de cara feia, porque diz que o crente tá igual às pessoas do mundo. Se não tiver pior, gente. Se não tiver pior, a gente fala que é crente, as pessoas dizem, se o cara é crente, é ladrão, mal pagador, fofoqueiro. Cara, é triste. E olha como é que Paulo termina esse versículo. Né, que ele diz assim: afaste-se dessas pessoas que fazem essas coisas, porque elas não estão servindo a Cristo, o Senhor, mas sim a si mesmo, por meio de conversas macias. Olha só, vê se tu não conhece alguém assim. Por meio de conversas macias e com bajulações. Sabe aquele irmão que chega te colocando, dando tapinha nas tuas costas? Ô, meu querido, vem cá. Por meio de conversas macias e com bajulações, eles enganam o coração das pessoas simples. Essas pessoas Deus odeia, te afasta delas. Agora volte-se para aqueles que te temem, volte-se para aqueles que temem a Deus. Tu vê que o cara teme a Deus, que o cara anda de acordo com a palavra de Deus, volte-se para ele. Aqueles que conhecem a palavra de Deus, conhecem os testemunhos da palavra de Deus, a estes tu te agarra, a estes tu anda com ele. Essa passagem, como eu falei, ela tem mais ou menos o mesmo sentido do verso 74, que nos diz o seguinte: que eu seja motivo de alegria para aqueles que te temem.
Lá ele diz, eu quero ser motivo de alegria para aquelas pessoas que te temem. E aqui ele diz que ele quer andar com as pessoas que te temem. Ou seja, eu quero ser motivo de alegria. Eu quero que as pessoas queiram andar comigo porque eu temo a Deus, mas eu também quero andar com elas. Eu tenho prazer, o meu prazer é depositar em Deus as minhas esperanças. E eu quero ter amizade com essas pessoas que depositam em Deus a esperança delas. Eu quero andar junto com homens bons. Eu quero andar com homens que têm vontade e desejo de fazer a vontade de Deus. É isso que eu quero andar. É isso que o salmista está dizendo para nós. Ele quer andar com pessoas que fazem a vontade de Deus e se voltem para Deus. E além de voltar-se para Deus, como ele falou no verso 74, eu quero ser... deixa eu pegar aqui o versinho. Eu quero ser motivo de alegria para eles. Eu quero que ele seja um motivo de alegria, e nós dois juntos andando, nós vamos andar alegres, levando o evangelho para outras pessoas, e domingo nós vamos falar a respeito disso, porque quando nós nos alegramos a respeito da palavra de Deus, nós queremos levar essa palavra de Deus para as pessoas, nós queremos falar, eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Hoje tem um vídeo, lá nós colocamos um vídeo no TikTok, no Kawaii, no Instagram, no Facebook e no YouTube, a respeito do que é o batismo com o Espírito Santo. É um videozinho de 3 minutos que dá uma explicadinha do que é ser batizado com o Espírito Santo. Porque às vezes nós estamos completamente enganados, achando que é um negócio maravilhoso, extraordinário, anormal, paranormal até. E na realidade ser batizado com o Espírito Santo é ter o reconhecimento que Cristo é o meu Senhor, que Ele é a razão do meu viver, que eu vivo para glorificá-lo. Isso é andar, isso é ser cristão, isso é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que fofocava não fofoca mais. Por quê? Porque ele é cheio do Espírito Santo. Nós somos selados com o Espírito Santo sobre nós, e nós não fazemos mais as coisas erradas, nós não andamos mais conforme o mundo. Então vocês deixaram de ser pecador? Não, eu não deixei de ser pecador, eu continuo sendo pecador, eu continuo sendo errado, eu continuo tendo desejos errados, porque o mal que eu não quero fazer, eu faço, mas o bem que eu quero fazer eu não consigo, porque em mim está o pecado da carne. E enquanto eu estiver nessa carne, eu vou estar em pecado. Mas Cristo veio e colocou a sua vida e derramou a sua vida, e já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Falei Romanos 7 e Romanos 8 aqui. Leiam a palavra de Deus. Romanos 7 fala para nós que o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, Paulo dizendo. Mas o mal que eu não quero, eu faço. Se eu faço o mal que eu não quero, já não é eu quem faz, mas é o pecado que habita em mim. Mas esse pecado vai me condenar? Não, porque não existe mais condenação, porque eu estou em Cristo. Eu sou uma nova criatura. Eu sou transformado, mas isso me dá o direito de pecar, então, já que eu sou perdoado, eu posso pecar? Não, de forma alguma. Porque o amor de Cristo me constrange, eu quero mudar. Eu quero ser cada vez mais, eu quero ser diferente cada dia. Eu quero melhorar a cada dia. E como é que eu vou melhorar a cada dia? Andando com pessoas que querem melhorar igual a mim. Andando com pessoas que buscam a palavra de Deus igual a mim. Andando com pessoas que me encorajam a vencer os problemas da vida. Andando com pessoas que vivem arrependimento todos os dias. Andando com pessoas que todos os dias ceiam a ceia do Senhor, dizendo: Senhor, eu estou errado, Senhor, eu preciso que tu me ajude, Senhor, eu sou dependente de ti. Todos os dias, quando eles se erguem de manhã, eles já clamam a Deus: Senhor, eu sou fraco e sou totalmente dependente de ti, eu preciso de ti, me ajuda, Senhor, a vencer esse dia, me ajuda, Senhor, a andar de acordo com a tua vontade, me ajuda, Senhor, a ter na minha volta pessoas que me levem para ti, que me encaminhem para ti.
Eu quero andar com pessoas que andam de acordo com a tua vontade. Eu quero ser amigo dos teus amigos, Senhor. Eu quero andar de uma forma que as pessoas queiram andar comigo, porque eu tenho mudado. Eu quero ser contado, Senhor, como teu companheiro. Eu quero que um dia tu fale de mim a mesma coisa que tu falou de Abraão. Abraão é meu amigo. Eu quero um dia poder que tu fale de mim como tu falou de João Batista. Dentre todos, ele é o melhor. Não que eu queira ser melhor que João Batista, mas eu quero ser reconhecido por Cristo, por ter lutado, por ter combatido o bom combate, por ser uma pessoa que teme a Deus e anda de acordo com a vontade de Deus. Senhor, faz de mim alguém que teme a Deus e as pessoas olhem e queiram andar comigo. Sabe, o desejo que eu tenho no coração é esse, que as pessoas possam olhar para mim e dizer assim, eu quero ser igual a ele, eu quero imitar ele da forma que ele imita Cristo. Eu não quero, gente, pelo amor de Deus, eu não estou pedindo para vocês aqui olharem para mim e querer ser igual a mim, não, de forma alguma. Mas procurem com todas as forças de vocês amar a Deus como eu amo a Deus. Não procure ser igual a mim, porque eu sou completamente errado. Eu sou pecador, eu sou totalmente desprovido de força de conseguir vencer. Mas eu sou, como a palavra de Deus diz para nós em Romanos 8, do versículo 29 em diante. Pega para mim essa palavra, porque eu quero falar a forma correta, né? 19 ou 29? Não, 29 ou 30 em diante, que ele diz, vocês foram escolhidos, glorificados. Desde o princípio de tudo, Deus já conhecia os seus escolhidos. Ó, Deus já conhecia os escolhidos, desde o princípio. Fala um pouquinho mais alto, José Cássio, que eu acho que não consegue. Desde o princípio de tudo, Deus já conhecia os seus escolhidos. E ele também os predestinou, para que se tornassem semelhantes à imagem de seu filho. Então nós fomos escolhidos, predestinados. Deus já conhecia os seus escolhidos e também predestinou para que se tornassem semelhantes à imagem de seu filho, de tal modo que seu filho seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, ele também chamou. Aos que predestinou, ele também chamou. Não somente chamou, como também justificou. Não somente chamou, mas justificou. E aos que justificou, também glorificou. E aos que justificou, também glorificou. Eu sou chamado, sou escolhido, predestinado, chamado, justificado e glorificado por Cristo. Eu não consigo, eu não sou nada. Ele é tudo. É tudo por intermédio dele, somente por ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém. Mas isso só faz quem é verdadeiramente piedoso. Piedoso é aquele que ama a palavra de Deus, aquele que quer andar de acordo com a vontade de Deus, aquele em quem Deus trabalha. E aí nós vamos olhar para essas pessoas. Eu não estou dizendo que nós vamos procurar pessoas santas, porque não existe santo, gente. Nós somos santificados por Deus, mas nós temos que procurar andar com as pessoas que são piedosas. Nós temos que procurar andar com pessoas que andam de acordo com a vontade de Deus. Nós temos que andar andar com as pessoas que têm a marca do Espírito em suas vidas. Aquelas pessoas que eu falei, pessoas que são cheias do Espírito Santo de Deus. Elas não fofocam mais, elas não mentem mais, elas não roubam mais, elas não trapaceiam mais. Elas amam as pessoas que estão na sua volta, elas andam com elas, elas dão ajuda. Ela passa na rua e quando ela vê alguém caído, ela não passa ao largo, mas ela toma conta, ela cuida, ela ajuda as pessoas necessitadas. Pessoas que foram jogadas à prova, pessoas que foram queimadas, como fala a palavra de Deus, que diz
que é colocado fogo na palha e só sobra o que é bom. É esse tipo de pessoas que nós temos que andar, pessoas que foram colocadas a provas, não caluniadores, não alienados, mas pessoas que andam de acordo com a santa e maravilhosa vontade de Deus, que não são aquelas pessoas que eu falei do capítulo 6 de Provérbios, né? Que tem olhar altivo, que tem língua mentirosa, que se apressam para fazer o mal, as mãos que derramam sangue inocente, mentira para trazer problema para a vida de alguém, que fazem intriga entre irmãos. Faltou um, eu falei só 6, são 7. Um faltou. Mas esse tipo de pessoa te afasta. Sabe, provavelmente Davi foi afastado disso, porque se nós olharmos, ele foi bastante caluniado, né? Pessoas falaram mal dele, os filhos dele, até os filhos dele se viraram contra ele. Nós temos uma história que o filho dele estava na beira estava na porta do palácio, na porta da cidade lá, dizendo: olha só, tu viu o teu rei, o que está fazendo? Se eu fosse rei, eu faria tal coisa. O próprio filho dele estava se virando contra ele. Mas pode ser até que por coisas erradas que Davi fez. Nós temos na Bíblia relatadas as coisas erradas que ele fez. Nós temos histórias, nós vemos que Davi, a palavra de Deus diz para nós que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas nós vemos que ele não foi um bom pai. Ele foi um pai omisso, porque aconteceu coisas entre os filhos dele que ele necessitaria punir como pai e como rei, e não o fez. Mas ele era homem, e Deus não olha para o pecado do homem, mas ele olha para o homem em si, porque ele foi predestinado, ele foi justificado, ele foi glorificado, entende? Quando Deus olha para mim, ele não enxerga esse pecador que eu sou, mas ele enxerga Cristo em mim, porque Cristo morreu na cruz do Calvário por mim. Os grandes e poderosos podiam até se afastar de Davi por causa dessas calúnias que foram inventadas, ou até pelas coisas que ele fez errado mesmo. Pessoas perseguiam ele para fazer o mal, isso ele reclama. Se vocês lerem o Salmo 51, vocês vão ver ele reclamando, ele é amargado. Nós vemos o Salmo 6 que ele diz que dói, ele tem dor, chega a ter dor nos ossos. Então ele sente problema, ele sente dificuldade como qualquer um de nós sentimos. E aí às vezes nós dizemos: nossa, Deus não me ama. Deus nos ama sobremaneira. E os problemas, as dificuldades que nós estamos passando são momentâneas. Não tem nada em comparado com a glória que há do porvir. É isso que nos alegra. Ele pode ter sido até expulso como mal diante dos homens, Davi, né? E pessoas não querendo se associar com ele da forma que ele andava, mas isso em nada abalou o salmista. E ele requer, e ele roga a Deus pedindo para que Deus dê uma meia volta na vida dele e transforme ele de uma forma que as pessoas tenham. Eu quero, no verso 74, eu quero ser motivo de honra para as pessoas querer andar junto comigo, eu quero ser modificado. E é isso que nós deveríamos fazer. Nós deveríamos clamar todos os dias para Deus: Senhor, muda o meu coração, Senhor, muda os meus desejos, Senhor, muda a minha carne, para que eu seja uma pessoa diferente, uma pessoa que os outros queiram estar junto, que as pessoas queiram ouvir de Deus por intermédio de mim. É isso que o salmista está dizendo aqui. Mesmo as pessoas pobres, as pessoas humildes, as pessoas ricas, todas elas devem olhar para mim e enxergar em mim uma pessoa que anda de acordo com a vontade de Deus. É isso que eu quero que aconteça na minha vida. As pessoas que são retas, as pessoas que andam de acordo com a palavra de Deus, elas são solícitas com as pessoas que andam de acordo com a palavra de Deus.
Somos pecadores, sim. Somos errôneos, sim. Mas nós temos lutado, nós temos buscado com todas as nossas forças vencer os nossos problemas e dificuldades. Aquilo que os nossos pecados graves são nossos passados. Sabe, teve uma vez uma pessoa que disse para mim assim: eu não gosto de crente porque tudo que é crente tem um passado. Que bom que nós temos um passado, não é mais presente. Nós fugimos completamente disso. Nós não queremos mais andar dessa forma. Nós queremos andar de uma forma graciosa perante Deus. Nós queremos andar de uma forma graciosa perante as pessoas que estão no nosso lado, para que as pessoas olhem para nós e vejam como é bom servir a Deus, como é bom ser participante da graça, como é bom estar maduro na compaixão. Já pensou? A gente ter a alegria de andar com aqueles que te temem. Eu amo andar com as pessoas que temem a Deus. Eu amo andar com as pessoas que conhecem os testemunhos, os mandamentos de Deus. As pessoas que têm lutado contra a sua própria vontade, contra o seu próprio desejo. Pessoas que têm lutado com todas as suas forças para vencer o egoísmo, para vencer os desejos carnais. Pessoas que têm verdadeiramente os pés firmados em Cristo e não em religião. Nós falamos isso no domingo. Não é a religião que nos salva, mas é Cristo. Ser amigo das pessoas religiosas, pessoas piedosas, pessoas que amam a Deus em comunhão, ou comumente, né? Pessoas que amam comum a mim. Eu amo a Deus, ele ama a Deus. E não é só amar a Deus, porque a palavra de Deus diz para nós assim, que todos aqueles que proclamarem que amam a Deus serão salvos. Será que aquela pessoa que diz, tu anda na rua, daí tem um cara caído na rua, tu diz para ele, fala que ama a Deus, e aí ele ama a Deus e ele é salvo? Não, não é da boca para fora, mas é no viver, é andar de uma forma diferente, é andar em serviço de Deus. É isso que é viver de verdade, é isso que é ser cristão de verdade, é ter um motivo de constante afeto pelas pessoas. No momento que nós nos tornamos cristãos, nós temos em nosso coração um amor que não tem palavras para falar pelas pessoas que são perdidas. Quando nós encontramos com alguém na rua que não conhece a Deus, isso corrói-nos por dentro. Isso dói dentro de nós, porque aquela pessoa está indo para o inferno. Isso é ser cristão. Como é que nós podemos andar sério, gente, sério, como é que nós podemos dizer que somos cristãos e andamos na rua e não enxergamos as pessoas? Sabe, nós andamos na rua e não enxergamos. Aqui qual é que é a rua que tem mais movimento lá? Como é que é o nome da rua? Do centro lá? Mariana. Não, lá no centro. Ah, no centro? É a Schmidt lá, né? É a Felipe Schmidt, eu acho, né? É como se fosse a rua da... A Felipe Schmidt lá tem milhares de pessoas passando o dia inteiro. Lá em Porto Alegre é a Rua da Praia. Tu andar na Rua da Praia, cara, tu anda 1 quilômetro, tu passa por 2, 3 mil pessoas. E nós passamos e não sabemos quem é. E às vezes nem enxergamos as pessoas. Não vemos. Tu pode passar por pessoas conhecidas lá e tu não vê as pessoas, porque nós estamos andando dentro de nós mesmos. Isso que eu quis mostrar para vocês a respeito da gente andar. É lógico que nós não vamos conseguir conversar, né, com todo mundo na Rua da Praia ou na Felipe Schmidt. É lógico que não. Nós não vamos conseguir conversar com todo mundo. Mas tu passar, por exemplo, tu tá andando na rua e tem um morador de rua sentado e tu passa por ele, tu não enxerga ele, gente.
Só tem medo dele. Nós não Ele vai enxergamos te as roubar. pessoas. Sabe, eu vi uma matéria uma vez no jornal dessas pessoas invisíveis. Esses moradores de rua são invisíveis aos nossos olhos, nós não enxergamos. Eles passaram a ser parte da pintura. Sabe, quando tu olha uma pintura, tu vê a pintura ali. Depende do olhar da pessoa, né? Porque pode fazer parte da sujeira da rua, porque tem pessoa que vê assim. Então, era para nos corroer, era para doer. Sabe, eu tinha o pastor Joyce, quando eu me converti lá na Igreja Vida Nova, em Porto Alegre, em Cachoeirinha, ele dizia para nós que quando nós somos crentes, quando a gente vê um cachorro sarnento na rua, isso dói. Porque ele está sofrendo. Um cachorro sarnento. E como é que nós podemos passar por pessoas na rua passando dificuldade e problema e nós não enxergamos? Nós não vemos. Será que nós temos sido cristãos de verdade? Nós vemos que Davi era chefe de uma nação poderosa. E mesmo assim ele foi caluniado, pessoas falaram mal dele, e às vezes até por coisas que ele fez errado. Isso feriu o coração dele. Mas jamais ele se afastou de Deus. E ele fazia força para estar junto com as pessoas que amavam a Deus. E ele se sentia feliz junto com as pessoas que amam a Deus. Ele não provocava tumultos. Ele não provocou que as pessoas falassem mal dele. Eles somente falaram. É gratuito, isso é gratuito as pessoas falarem mal da gente. Mas o salmista se compadecia das pessoas que se afastavam de Deus por causa disso. Quando alguém falava mal dele, e isso que alguém falava mal dele afastava essa pessoa de Deus, isso doía demais no coração dele. Aonde nós temos fundamentado as nossas amizades? Isso que eu gostaria que você pensasse hoje. Será que as nossas amizades são derivadas de títulos? Lá? O cara é vereador, o cara é deputado, o cara é governador, o cara é presidente, aí eu quero ser amigo desses caras? É títulos que conquistam a minha amizade? Ou quem sabe é posto, né? Vamos lá, o cara é sargento, o cara é pastor da igreja, o cara é padre, sabe? Postos, é isso que tem trazido? Ou quem sabe é riqueza? Eu sou amigo de pessoas que têm abastança financeira, eu quero ser amigo deles. Ou tem renome, né? Pessoa conhecida, eu sou amigo da fulana de tal lá que tem 3 zilhões de seguidores. Ou quem sabe de pessoas que são bonitas, eu quero ser amigo das pessoas bonitas, pessoas fortes, pessoas nobres. Eu sou amigo da Rainha Elizabeth, agora não sou mais porque ela faleceu. Né? Nunca nem. Gente, isso é temporário, isso é passageiro, isso nada é. O nosso fundamento tem que ser as pessoas que são apegadas a Deus, pessoas que são apegadas à lei de Deus. Isso perdura para sempre, isso permanece para sempre. As maledicências que eles vão falar, essas pessoas do mundo, deixem falar, não tem problema nenhum. Pode derrubar homens de bem, sabe? Porque às vezes essas mentiras, essas coisas derrubam homens de bens. Homens de bem, não é homem de bens. Homens de bem. Eu contei para vocês a respeito de um pastor, né? Da história, tá até lá no meu... Eu botei o testemunho da pessoa lá no YouTube, né? Se vocês quiserem ver, da pessoa que falou mal do pastor. Então, às vezes, essas mentiras derrubam homens de bem. Cuidado, cuidado. A palavra de Deus diz para nós que vão vir acusações, vão vir mentiras. Ai daquele por meio de qual vem isso. Não seja tu a pessoa que está inventando mentiras, inventando calúnias dos outros. Nós precisamos ter uma vida com valor,
de verdade, ser solidários às outras pessoas, ser solidário aos problemas e às dificuldades das pessoas. Sabe, isso nós temos que ser. Nós temos que ser, se uma pessoa está passando necessidade, vamos ajudar a pessoa. Não porque nós temos que fazer, mas porque a nossa natureza assim o faz. Nós temos que voltar o nosso coração para Deus. Nós temos que andar com as pessoas que são queridas de Deus. Nós temos que andar com pessoas que são instruídas por Deus. Nós temos que andar com pessoas que são preciosas aos olhos de Deus. Nós temos que mudar o nosso modo de viver completamente. Nós temos que andar com pessoas que temem e conhecem a Deus. Essa é a realidade. Nós temos que ser devotos a Deus e andar com pessoas que são devotas a Deus. Pessoas que têm um espírito de ciência da religião, que têm conhecimento da religião. Tem alguns cristãos, gente, que são generosos, mas são destituídos de conhecimento. Eu não estou dizendo que a pessoa não tenha inteligência, mas eu conheço um monte de gente que é muito generosa, que ajuda todo mundo, mas não conhece nada de Deus. De contrapartida, eu conheço muitos religiosos professos que conhecem a palavra de Deus e não são tão generosos assim. Nós deveríamos associar. Nós vemos que o salmista combinava a devoção com o conhecimento. E nós temos que ser assim. Nós devemos nos mudar. Nós temos que ser devotos de Deus verdadeiramente. Nós temos que conhecer a Deus verdadeiramente. Nós temos que ser generosos com Deus verdadeiramente. Não ser barulhentos, entende? Porque às vezes a gente acha que fazer barulho é mostrar que é espiritual. Não é. Espiritualidade é quando nós amamos as pessoas. Aí nós vemos pessoas que são devotas, são barulhentas, que fazem revelações, e aí nós vemos os outros lá que são uns iceberg, né? Intelectual. Eu costumo brincar que nós vemos que os pentecostais são fogo, né? É fogo e revelação. E aí os batistas são umas pedras de gelo. Que não tem... É só conhecimento. Nós não podemos ser só revelação. Nós não podemos ser só conhecimento. Nós temos que juntar isso. Nós precisamos ter o conhecimento de Deus e ter a revelação de Deus, o Espírito de Deus na nossa vida. Não é só letra, não é só espírito. Nós temos que andar de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos balancear a nossa sabedoria com o amor de Deus. Nós precisamos nos associar às pessoas que amam a Deus e aprendem dele. Nós devemos ser companheiro das pessoas como o salmista que era, que andava de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos mudar os nossos pensamentos. Nós precisamos fazer com que a vontade de Deus seja o nosso desejo. O salmista diz que queria ser membro dessa confraria. Confraria é um lugar onde só membros requintados, poderosos, né? E eu vejo assim. Eu vejo assim. A palavra de Deus diz para nós que servir a Deus é ser membro de uma confraria. É ser membro de um grupo seleto. Sabe, quando eu vejo pessoas que são poderosas que eu digo que tem um título, né? Mas quando elas são abordadas, tu já não viu isso na internet? Um advogado, quando ele é abordado pela polícia, ele pergunta para a polícia assim, tu sabe com quem tu tá falando? Ou, de repente, lá sei eu, uma eminência, né, do Estado, uma eminência do país, possa ser abordado por alguém e ela dizer assim, tu sabe com quem tu tá falando, criatura? E eu acho que nós deveríamos dar esses carteiraços assim. Quando alguém vem conversar conosco, a gente perguntar para ele, tu sabe com quem tu tá falando? Eu sou o filho do Deus vivo.
A palavra de Deus diz para nós que todos aqueles que creram no seu nome, ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Nós, no momento em que nós aceitamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, ele desculpa. Ele nos deu o poder de se tornar filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Era para nós ter esse carteiraço, dizer eu sou filho de Deus. Mas só que para a gente dar esse carteiraço, nós temos que andar conforme Deus. Nós temos que andar conforme a vontade de Deus, conhecer os preceitos de Deus. Que Deus transforme realmente o nosso viver e nós nos tornemos membros dessa confraria, companheiros do salmista. Já pensou que maravilha o dia que nós partirmos dessa terra e um dia nós nos sentar na mesa com Cristo, com Deus, com Davi, com Esdras, com Paulo, com Adão, com Jó, com... Cara, é só cara poderoso e nós vamos estar lá no meio. E não só nós, porque no momento em que nós conhecemos a Cristo e sabemos que Ele é realmente Deus, nós não conseguimos ficar quietos. Nós queremos que todas as pessoas conheçam. Tem eu não me lembro o nome de quem é a pessoa, mas ele diz que, eu acho que foi Spurgeon que falou, eu sou como um mendigo que achou um lugar onde tinha comida. Eu vou ficar para mim? Não, eu vou correr e vou chamar todo mundo para vir comer junto comigo, porque a mesa está farta. Sabe a passagem que fala a respeito do casamento lá, que ele manda chamar os amigos dele, e os amigos não vêm, porque um tem que cuidar da junta de boi, o outro tem que enterrar o pai, o outro tem que fazer isso, o outro tem que fazer aquele outro. E aí Cristo diz assim, eles não querem vir, então vai na rua e chama todos os problemáticos, chama todos os que têm dificuldade, e para esses vão querer vir para essa festa. E é exatamente isso, quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele abriu as portas para que todos nós pudéssemos entrar e cear. Só que para nós podermos entrar e cear, nós precisamos dar o passo de mudar o nosso viver, de ser pessoas diferentes, ser pessoas que amam a Deus de verdade, que querem fazer parte dessa confraria, que querem andar de acordo com a vontade de Deus, que luta com todas as suas forças para vencer as batalhas espirituais e andar de acordo com a vontade de Deus, não mais de acordo com a vontade do mundo, mas eles têm a mente reformada, têm a mente renovada, não reformada, eles têm a mente renovada e andam de acordo com a santa e maravilhosa vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, que de verdade nós possamos ter prazer em estar com as pessoas que conhecem a palavra de Deus, que andam de acordo com a vontade de Deus e nos afastamos das pessoas que têm outros desejos. Do que tem povoado os teus pensamentos? Eu quero ver, eu acho que a semana que vem eu estou pensando seriamente em falar nesses 3 minutinhos, nessa reflexão que eu tenho feito todas as quartas-feiras eu tenho colocado, ao meio-dia eu tenho colocado lá, falar a respeito disso. A boca fala do que o coração está cheio. Do que o nosso coração está cheio? Quando nós temos aberto a nossa boca, do que nós temos falado? O que tem povoado os nossos pensamentos? O que tem povoado os nossos sonhos? Quando a gente deita e dorme, o que tem vindo nos nossos sonhos? Quais os desejos que nós temos? Nós temos vivido para quê? Qual tem sido as nossas prioridades? Amém? Então que nós possamos de verdade mudar o nosso pensamento, andar de acordo com a vontade de Deus e que nós sejamos, lá como diz em Mateus 5, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Que nós tenhamos fome e sede de Deus e possamos andar sempre de acordo com a vontade dele. Vamos fazer uma oração, não esquecendo, nós precisamos orar pela Luana. A Luana também é enferma, então que nós possamos orar por ela. Orar pela mãe, a mãe também. Mãe, eu quero tudo sexta-feira aqui, mãe. Ah, tá dodói. Vem dodói que Deus vai te abençoar. Não, eu sei que é complicado, faz o tratamento, começa o tratamento aí,
e que seja feita a vontade de Deus. Nós estamos te esperando sexta-feira aqui. Se Deus quiser, tu vai estar aqui. Amém? Luana, a mãe, Elaine, a Elaine, a Emanuele a Emanuela, que está no vídeo hoje conosco também aqui. e a Lu, mãe do A mãe do Vinícius, Vinícius. isso é a Lu. Então vamos fazer uma oração e assim nós encerramos o nosso culto. Ora para nós, Cassi. Deus e Pai, obrigada por essa palavra, obrigada por esse momento de ensinamento e aprendizado, Pai. Que nós possamos ser cada vez mais fiéis a Ti e cada vez mais sensatos na escolha de quem está ao nosso redor, Pai. Que a gente não exclua ninguém, mas que o nosso comportamento faça com que as pessoas fiquem constrangidas em agirem de maneira que não é de acordo com a Tua palavra quando estando perto da gente, Pai. Que o nosso comportamento sirva de exemplo e que a gente tenha como amigos próximos e irmãos, pessoas que também priorizam a Tua vontade e a Tua palavra, Pai. Que a gente possa se cercar de pessoas que adoram o Teu nome e que fazem como meta diária de vida engrandecer o Teu nome, buscar a Tua palavra e espalhar a Tua palavra pelo mundo, Pai. Que ninguém seja aos nossos olhos irrelevante ou desnecessário, mas que a gente possa olhar para todos com amor, assim como o Senhor escolheu olhar por nós, que não merecíamos nada e recebemos a salvação, o presente de estarmos perto de Ti e o dom de sermos chamados Teus filhos, Pai. Amém. Que a gente tenha cada vez mais amor e vontade pela Tua palavra. Que a palavra de hoje faça sentido na nossa vida e que a gente possa ser transformado pela Tua palavra, dia após dia. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ser amigos dos amigos de Deus. Fique na paz, que Deus abençoe. Domingo nós estamos aqui de novo às 18 horas. Amém. Só um pouquinho. Fecha aqui. Será